Lucas 22:61 diz assim: com isso, o Senhor se virou e olhou diretamente para Pedro. E Pedro se lembrou da declaração do Senhor, que lhe tinha dito: hoje, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós pedimos a Tua direção, a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós somos dependentes do Senhor e nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos sentir, Pai, o Teu agir em nosso meio, e é isso que nós pedimos a Ti, Pai. Nos abençoe com a Tua presença, manifeste ela dentro de nós e ao redor de nós, que seja perceptível, que o Senhor venha alcançar os lares que nos acompanham nesse momento, cada casa, cada família, cada irmão, cada irmã, bem como os que aqui estão presentes, ó Pai, que deixaram o seu lar para estar aqui no templo, para congregar. Que o Senhor possa guardar a casa, guardar a família, abençoá-los de tal maneira que ninguém vai sair daqui como entrou. Ainda que tenha entrado triste, vai sair daqui alegre. E se já entrou alegre, vai sair daqui regozijando na presença do Senhor. Envolve-nos, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu Santo Espírito. É a oração que nós te fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu quero falar com vocês hoje sobre vencendo a culpa. Vencendo a culpa. A culpa é uma das maiores armas que o inimigo tem utilizado contra a vida dos crentes salvos em Cristo Jesus. Já foram perdoados, já foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, mas ainda são acusados pelos seus erros do passado, ou quem sabe até mesmo erros recentes. E esses erros têm gerado no coração deles uma culpa. E essa culpa tem sido um bloqueio na vida dos homens, das mulheres, dos jovens e até mesmo das crianças de Cristo, porque eles pensam que por causa desses erros, a culpa é uma tortura que bloqueia a vida dessa pessoa e impede ela de agir na vontade de Deus. Ela se sente tão indigna de fazer a obra de Deus por causa do seu passado, que ela vive em estado de acusação constante. Foram tantas falhas, tantos erros, tantas quedas, e por tantos motivos, que essa pessoa começa a se martirizar. Ninguém condena essa pessoa mais do que ela mesma. Ela se condena, ela se crucifica, ela se julga, ela se acusa. E se não bastasse ela somente fazer isso, ela também é acusada pelo inimigo, que muitas vezes fala com ela através de situações e até mesmo através de pessoas, com a intenção de acusá-las e de fazer esquecer que Jesus já levou sobre si toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, que nós já fomos lavados, remidos, santificados. A culpa é uma ferramenta poderosa de Satanás para bloquear a igreja, porque faz com que aquele peso tão grande que a pessoa carrega sempre seja maior do que a graça de Deus na vida dela. Mas eu quero dar uma notícia para você: a graça de Deus é abundante, a graça de Deus é superabundante, a graça de Deus é infinita. Não há por que você se acusar. Você precisa estar mergulhado no perdão de Deus, no amor de Deus, se você quiser ser usado por Ele nessa geração. Você precisa entender que não são as suas obras. Afinal, Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam de cura e que principalmente admitem a culpa. Entenda, eu sei também que há aqueles que já estão com a sua mente cauterizada por causa do pecado, já não conseguem mais se arrepender, já não conseguem mais pedir perdão pelos seus erros, pelos seus pecados, nem para Deus, nem para o próximo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que realmente são lavadas e remidas, que realmente confessaram os seus pecados aos pés de Cristo, que foram realmente lavadas pelo sangue. Essas mesmas pessoas ainda se sentem muito acusadas, ainda que já tenham sido perdoadas. No texto que nós lemos, fala exatamente sobre uma pessoa que passou por isso. O nome dele é Pedro, o apóstolo. Alguém que tinha prometido que iria com Cristo, se fosse preciso, até a cruz. Mas que na hora H, na hora de demonstrar isso, ele negou. E o que nos chama a atenção nesse texto é que no momento em que ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta.
E naquele momento ele olha do pátio do templo, ele olha para frente onde estava Jesus sendo julgado, e ele olha, Jesus está olhando para ele. E o texto diz assim: então Jesus olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da declaração: tu me negarás antes do galo cantar. 3 vezes você vai me negar. Jesus olhou diretamente, não no olhar de acusação, mas no olhar de: Pedro, eu não disse para você que isso ia acontecer? Qual a dificuldade que você tem de confiar em mim? Qual a dificuldade que você tem de acreditar no que eu falo? Qual a dificuldade que você tem de confiar na minha liderança na sua vida? A culpa é um bloqueador que faz com que a nossa vida não avance. Não avance com Deus, não avance no nosso relacionamento com Ele. Jesus aparece para Pedro em João 21, pela 3ª vez, quando ele está pescando no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. E pescando ali, ele diz: vou voltar a pescar peixes. E essa decisão tão dramática, tão terrível, de voltar à velha vida, é fruto de uma culpa que ele carregava por ter negado Jesus 3 vezes. O texto diz que ele saiu amargamente para chorar, porque quem é tomado pela culpa chora amargamente. Quem é tomado pela culpa sempre volta para um estilo velho de viver, para os velhos pecados, para os velhos comportamentos, para as velhas paixões, para uma vida antiga. E é o que acontece com o nosso exemplo de hoje. O apóstolo Pedro volta a pescar peixes, se esquecendo de uma palavra liberada por Jesus na vida dele, de que o faria pescador de homens e não mais de peixes. Voltar à velha vida, voltar aos velhos hábitos, é o que acontece com quem é tomado pela culpa. Ele não consegue progredir em confiança com Deus, ele não consegue se entregar ao Senhor, não consegue se render ao Senhor. Há sempre uma desconfiança em relação ao relacionamento dessa pessoa com Deus. Ela sempre vai tentar imaginar de que de alguma forma vai surgir uma outra situação, e nessa outra situação ela pode se machucar novamente, ela pode negar novamente. Quantas pessoas nós conhecemos que são tomadas pela culpa, e elas possuem traumas na sua vida, emocionais, por conta de feridas espirituais ou ministeriais, feridas que foram causadas até mesmo no ministério, com a sua liderança, causadas no ministério com os seus irmãos em Cristo Jesus, ou até mesmo feridas profissionais. Você se dedicou a uma empresa a sua vida toda, e você simplesmente foi descartado pela empresa, ou quem sabe até mesmo você tentou abrir uma e acabou falhando, fracassando. Isso gerou uma ferida. Então, quantas são as feridas também emocionais no sentido de relacionamentos, de amizades, que muitas vezes vão tomando a nossa vida de tal maneira que vai nos enchendo de culpas. E para evitar as culpas, nós sempre nos mantemos na retaguarda, sempre na defensiva, estamos sempre armados. E é o que está acontecendo com Pedro. Ele fala assim: eu prefiro voltar a pescar. Mas é muito importante que você entenda que não era a primeira vez que Jesus aparece para Pedro. No mesmo capítulo 21 de João, Jesus já tinha aparecido 2 vezes para ele. 2 vezes. E mesmo depois da 2ª vez, na 3ª, Pedro estava pescando de novo. E Jesus vai até a praia de Tiberíades, ao mar de Tiberíades, com a intenção de buscá-lo de volta. O que eu acho interessante é que esse desejo de Cristo de restaurar a vida de Pedro é intenso, até mesmo logo quando ele ressuscitou. No domingo pela madrugada, o anjo está ali para anunciar a ressurreição de Jesus, e ele diz assim: avisa os discípulos que o mestre ressuscitou, mas avisa Pedro em especial, avisa Pedro especialmente que o mestre ressuscitou. E eu fico imaginando ali Maria Madalena tendo que avisar, e falou assim: discípulos, sim, o mestre ressuscitou, mas Pedro, ele mandou falar para você especialmente. Agora imagina Pedro naquele sentimento de culpa, totalmente travado, totalmente bloqueado na retaguarda, pensando consigo mesmo amargamente o quanto ele negou, e que agora ele já não é mais capaz, ele não pode ser uma pessoa ideal para poder liderar os discípulos, os apóstolos. Imagine a mente do apóstolo Pedro naquele momento, com tantas acusações, porque ele negou a Cristo publicamente diante de todos, e agora ele não é a pessoa ideal para representar. E como é que Cristo manda o anjo falar especialmente a Pedro que ele ressuscitou?
Então Pedro fica num espírito de desconfiança ainda, e ele começa agora a ir para outro lugar, e eles estão a portas fechadas, e Jesus surge no meio daquela reunião, e Jesus fala com eles. E eu acho interessante que Jesus olha diretamente para Pedro, fala com Pedro de novo. E a palavra é sempre essa: Pedro, não importa quantas vezes você caiu, eu estou aqui para levantar você. Pedro, eu sou aquele que te sustenta com a sua destra fiel. Eu vou te sustentar para dizer que eu sou o teu Deus, eu sou o teu ajudador. Por isso eu estou dizendo: não temas, não se entregue à culpa, não permita que o seu ministério seja bloqueado por causa de um erro do passado. Eu estou aqui para lavar você, para remir você, para lançar os seus erros no mar do esquecimento e declarar que tu és meu filho, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você pode ter desistido e voltado a pescar, mas eu não desisti de você, Pedro. E é isso que Ele está liberando hoje sobre a nossa vida. Não importa onde você caiu, aonde você escorregou, o Deus que nós servimos é aquele que te levanta e te sustenta com a sua destra fiel. Quem está recebendo essa palavra aqui nessa noite? Aleluia. Porque santo, querido, não é aquele que nunca se suja. Santo é aquele que se lava constantemente no sangue de Jesus. Santo é aquele que está sempre preparado a se levantar de suas quedas, dos seus erros, das suas falhas, e que entende o amor que Jesus tem por ele e na vida dele. É a terceira vez que Jesus procura ele, numa atitude de dizer: quantas vezes forem necessário, eu vou te procurar. Mas é a terceira. E é interessante esse negócio de terceira vez, quando se diz respeito desse relacionamento de Pedro e de Jesus. Porque Pedro nega a Cristo 3 vezes. Jesus vai atrás dele 3 vezes. Então Jesus cria um cenário para a restauração de Pedro, semelhante ao cenário da negação, onde Pedro negou 3 vezes e o galo cantou. Ele estava diante de uma fogueira. Jesus, na beira da praia, acende uma fogueira, e aí ele pergunta 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E o interessante é que na primeira pergunta Jesus faz assim: tu me amas mais do que todos os outros? Tu me amas mais do que esses outros? Você me ama mais? E interessante que Jesus busca Pedro 3 vezes, depois de Pedro negar 3 vezes, e Jesus está fazendo Pedro confessar 3 vezes para quebrar a negação que aconteceu 3 vezes. A afirmação precisava ser maior do que a negação, então ele precisava confessar. E diante de todo mundo, como ele negou diante de todo mundo, o cenário é repetido, para que ele tenha a chance agora de fazer a coisa certa. E é o que ele tem, a oportunidade de fazer a coisa certa. Mesmo tomado pela culpa, mesmo sendo dominado por ela, Jesus está preparando ele para conseguir superar isso de uma vez por todas, porque Jesus sabia que o ministério dele, a vida dele não iria fluir se ele não se livrasse daquilo. Ele precisava se libertar daquela culpa. Então Jesus pergunta: tu me amas mais do que todos? E quando ele fala mais, não é uma questão de competitividade, quem faz mais ama mais, quem ama menos. É uma questão de que existem pessoas que Jesus tem algo a mais para elas, e essas pessoas só alcançarão esse algo a mais a partir do momento que elas aprendem a dar um pouquinho a mais do que os outros, a amar um pouco mais do que os outros. O que nós precisamos entender é que não dá para a gente querer algo a mais com Deus se nós também não oferecermos algo a mais para Deus. Tu me amas mais do que todos os outros? Você quer uma experiência grande com Deus, mas você ora mais do que a multidão? Você busca mais a Deus do que a multidão? Você se consagra mais do que a multidão? Acontece que existem algumas pessoas que precisam entender que o que Deus tem para elas é algo a mais, e requer delas também algo a mais. Elas precisam sempre se dedicar mais, elas precisam orar mais, elas precisam amar mais do que todos os outros. E não adianta nós ficarmos em promessas, como disse Pedro: ainda que seja necessário, eu morrerei contigo, não te negarei. Então veja, ele disse: eu vou até a morte de cruz, e não te negarei. E essa palavra que Jesus ouviu de Pedro, ele disse: você vai me negar, isso vai virar um fardo na sua vida. Isso não tem que ser algo que você force a barra. Você tem que entender que é algo que eu tenho para você. O que eu tenho para você? Qual que é a minha vontade para você? Sabe, ele começa a falar assim: Senhor, eu vou para a cruz. Mas será que ele perguntou para Jesus?
Se essa era a vontade de Cristo. E esse algo a mais, queridos, não é você fazer algo a mais simplesmente, porque tem muita gente fazendo muita coisa que não é da vontade de Deus, não é da direção de Deus. Existem coisas que nós fazemos, até mesmo na obra do Senhor, que não é da direção de Deus, é coisa que a gente inventou de fazer. E esse algo a mais que Jesus está falando, não é para ele ficar inventando moda, não é para ele querer ir para uma cruz que Jesus não pediu para ele ir. Esse algo a mais é você estar disposto a fazer o que eu vou dizer para você fazer, porque quando você era novo, você vestia, você andava, você ia para onde você queria. Mas depois que você se converter, eu vou mandar para lugares que você jamais imaginou, você vai fazer coisas que você jamais pensou, você vai para lugares que você jamais tinha aceitado ir antes. Você vai ter experiências que você nunca teve. Você está preparado para isso? Tu me amas mais para poder viver algo que você não quer. Então fazer algo a mais é quando você abre mão de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, ainda que essa vontade seja para a cruz. E Jesus estava falando a respeito disso, da morte que ele deveria glorificar o Pai. Assim diz João, a respeito da morte que ele deveria glorificar o Pai. Qual é essa morte? Ele morreria de cruz. Da mesma forma que ele prometeu como morreria, ele morreria de cruz. E interessante que a história narra que quando ele foi para ser crucificado, Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E ele pediu para que a cruz fosse colocada de cabeça para baixo. E assim ele foi crucificado. A respeito da sua morte que glorificou a Deus. Porque fazer algo a mais é quando você consegue fazer algo que glorifica a Deus. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos sem Cristo não dá fruto. Pode dar resultados, mas não dá fruto. Você pode ver que aconteceu, mas não do jeito do Pai. O que nós fazemos sem Cristo é o mesmo que os apóstolos fizeram quando voltaram a pescar. Trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Nada. Porque uma vida de culpa sempre nos leva longe de Cristo. É Cristo quem vem buscar a gente, mas a gente está fugindo dele. Uma vida de culpa sempre nos leva aos velhos hábitos. E o interessante é que a partir desse momento a gente começa a pescar como antigamente e a rede fica vazia. Porque uma vida de culpa, além de nos distanciar de Cristo, é uma vida que faz com que a gente se torne infrutíferos. E a maior de todas, toda a infrutuosidade é aquela que nós temos diante dos olhos do Senhor. O interessante é que quando Jesus fala para os discípulos: vocês pegaram alguma coisa? Eles respondem: pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Que difícil, hein? É a mesma coisa de Jesus chegar em um de nós e dizer assim: quantos anos você está no ministério? Estou 20 anos. E pegou alguma coisa? Já pensou que resposta nós podemos dar, mestre? Interessante que Jesus fala assim: então lança a rede do outro lado. E os discípulos poderiam dizer assim: mestre, mas do outro lado não é lugar que se lança a rede, não é a forma certa de se fazer, não é desse jeito que faz. Mas eles, já sabendo quem é o Cristo, quem é Jesus, o que eles fazem? Eles lançam a rede do outro lado, que não era o hábito e nem o costume de se lançar a rede. Mas por incrível que pareça, da forma que eles achavam que era errada, é a forma que deu certa. Porque sem mim nada podeis fazer. Mas se Cristo está conosco, irmão, você pode lançar a rede em qualquer lado, vem peixe. Abre a sua mão assim, por gentileza. Você está na sua casa, abre a sua mão. Diga assim: com Cristo, muitos peixes, muitas almas, muitas vidas, muita saúde, muita paz, muita alegria. O Espírito Santo virá na minha vida. Aleluia, aleluia. Esse é o grande segredo que ele está dizendo. Você está disposto a fazer algo a mais? Fazer algo a mais é glorificar o Pai. Fazer algo a mais é fazer a vontade de Deus. Para de ser intempestivo, Pedro. Para de fazer as coisas conforme a sua cabeça, Pedro. Para de achar que as coisas funcionam do seu jeito, Pedro. Pedro, aprende a andar debaixo de direção, Pedro. Aprende a andar debaixo de orientação, Pedro. Eu sei que você sabe pescar, Pedro, mas não vai funcionar, Pedro. Eu sei que você sabe as técnicas, eu sei que você sabe qual é o lugar certo, eu sei que você já cevou o rio, está tudo cheio de ceva ali dentro só para você jogar. Pedro, não vai dar certo, Pedro. Para. Você não viu que por causa disso você negou 3 vezes? Você quis fazer do seu jeito e você acabou negando.
É isso que Jesus está dizendo para ele. Pedro estava tão frustrado por ter tentado das formas dele, dos jeitos dele, do jeito de Pedro de ser e de fazer, que ele estava domado pela culpa. A culpa de quem tentou e não deu certo. Esse é o problema de quem tenta. Quem tenta, mais cedo ou mais tarde, vai se sentir incapaz. Porque a esperança adiada sempre apodrece os ossos. O rosto sempre fica entristecido. Você nunca consegue usufruir. Você nunca consegue desfrutar aquilo que Deus tem para você. O ministério para nós, a vida com Jesus para nós, não deveria ser um peso. Deveria ser algo muito leve. Fruto de quem sabe a direção do Espírito Santo. E não a nossa. E não o caminho que a gente quer, mas o que Ele está mostrando. Durante muitos anos, eu posso dizer isso como testemunho, eu tentei fazer as coisas do meu jeito. Eu posso te afirmar, não peguei nada. Não peguei nada. A rede estava sempre vazia. E qualquer coisinha que vinha na rede era ilusão. Mas quando a gente começa a ouvir a voz de Cristo e começar a perceber que o nosso ministério pode avançar e fluir, quando a gente começa a confiar, a fazer esse algo a mais, a sair dessa normalidade, do meio dessa multidão que faz o ABC, e a gente começar a fazer o D, E, F, G, H, I, J, F, e assim vai. Quando a gente aprender a fazer algo a mais, nós vamos começar a ver a frutificação de Deus na nossa vida. Até então a história de Pedro e de Jesus é igual a nossa. Jesus vindo atrás de Pedro para dizer: Pedro, você é especial, venha. Primeira vez, aí Pedro some. Segunda vez, Pedro some. Terceira vez, está lá Pedro no meio do mar e Jesus buscando ele. E a vida de muitas pessoas hoje não é uma vida de buscado por ele. As pessoas pensam que aceitam Jesus. As pessoas pensam que buscam a Deus. Mas é Deus quem está buscando. Um justo, alguém que busque, alguém que adore. É Jesus que está buscando os verdadeiros adoradores. É Jesus que está buscando uma mulher sábia, um homem sábio. É Ele que está fazendo isso, é o que Ele fez. Ele disse: Pedro, eu não vou descartar você. Sabe por quê, meu querido? Porque todo discípulo de Cristo, por mais que seja tomado pela culpa, esteja aprisionado ao passado, está vivendo debaixo dos seus próprios frutos, eles continuam sendo especiais para Cristo, e Cristo não desiste deles. O que eu quero dizer para você é que Cristo não desiste de você por causa dos seus erros. Cristo não desiste de você por causa das suas falhas. Cristo não desiste. E assim a igreja deve ser também. A igreja não deve desistir dos irmãos, a igreja não deve desistir da sua liderança, a igreja não deve desistir, a igreja tem que amar mais. Porque esse é o convite que Jesus está dizendo para a gente: tu me amas mais. Então Jesus está ensinando para a gente que os Pedros dessa geração, que tentaram com as suas próprias mãos fazer a obra e não frutificaram, eles estão frustrados. E que eles continuam ainda tentando fazer da sua forma. Mas que essas pessoas devem ser mais amadas. Porque vai chegar um tempo que Pedro vai se converter. Vai chegar um tempo que os Pedros dessa geração vão se converter à vontade do Senhor. E quando isso acontecer, eles vão se levantar para pregar. E quando eles se levantarem para pregar, será uma multidão de 3.000 pessoas entregando as suas vidas para Cristo. Antes Pedro pregava, ninguém convertia, agora está todo mundo convertendo. Por que será, irmãos? Por causa da direção do Espírito Santo. Porque conseguiu ouvir a voz de Deus. Porque se libertou da culpa de tentar dar resultado. Se tem uma coisa que nós precisamos nos libertar, é disso, de tentar dar resultado. A obra não é nossa, a obra é de Cristo, irmãos. Quem tem compromisso com ela é Ele, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Ele quem vai acrescentar as almas dos que vão sendo salvos. Nós precisamos estar sempre debaixo da vontade dEle, na comunhão do Espírito Santo, sempre viver, não fugindo dEle, voltando a pescar os velhos hábitos do passado, não, mas vivendo sempre coisas novas e grandes, que não sabes, mas que todo olho vai ver, que vai chegar ao coração, ao entendimento. Então, olha só, pescar almas é tão espiritual, porque não é fruto do nosso esforço, é fruto desse algo a mais. E esse algo a mais não é esforço. Esse algo a mais, na verdade, sabe o que é? Senhor, toma a direção, toma o controle da nossa vida, toma o controle de todos nós.
Toma o controle, Senhor. Toma a direção, nós entregamos a Ti. Eu sei que o Senhor tem nos dado autoridade, o Senhor tem nos dado autoridade. E nós damos para o Senhor a liberdade ao Espírito Santo para atuar no nosso meio. Porque onde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Em outras palavras, se não há liberdade para o Espírito Santo, ele não está. Quem está pegando? Se não há liberdade para o Espírito Santo, então ele não está. Onde ele está? Aonde há liberdade. Então podes reinar, Senhor, nesse lugar. Podes reinar, Senhor, em nossas vidas. Espírito Santo, toda a liberdade é dada por esta igreja a Ti. O Senhor está no controle, o Senhor está no comando, o Senhor não depende de mim. Eu só quero fazer algo a mais. E esse algo a mais é o quê? Seja feita conforme a Tua vontade. Porque quando te converteres, você vai ter que fazer coisas que você não queria fazer. Você não queria ir. Carregado por quem você não queria ser carregado. E quem sabe você vai morrer de uma forma que você não queria morrer. Essas experiências sentimentais, essas experiências profissionais que deram errado na nossa vida, têm aprisionado a gente no passado. E essa culpa tem guiado a gente por um caminho de medo. E a gente começa agora a viver de saudosismo do passado. Entenda algo. Toda mudança vai exigir riscos. Toda mudança vai exigir quebras de paradigmas. Pródigo se tornar uma bênção, ele teve que fazer uma mudança e teve que assumir riscos. A mulher do fluxo de sangue teve que quebrar paradigmas. Mulheres com fluxo de sangue não tocam em Cristo. Ela teve que quebrar paradigmas. Ela correu o risco de ser esmagada no meio da multidão que estava à volta de Jesus. Mas se nós queremos andar no Espírito, nós temos que correr riscos, estar preparados para paradigmas do passado, porque senão nós nos tornamos uma influência negativa. Olha só o que disse o versículo 3b, aqui eu vou encerrar. Pedro disse: eu vou pescar. A parte B diz assim: nós também vamos pescar contigo. Nós também vamos pescar contigo. Eram 7 discípulos. 6 discípulos disseram assim: nós também vamos pescar contigo. Veja como Pedro se tornou uma má influência. A velha vida e levou 6 com ele. Quando você decide levar uma velha vida dominado pela culpa, além de não frutificar, você corre o risco de levar um monte de gente com você. Nunca mais depois que você entregou sua vida para Jesus, sua vida é normal. Você percebe que você foi chamado para influenciar pessoas. E a sua influência é exercida no meio da sua família, no meio da sua casa, com seus amigos, sua esposa, seu esposo, seus filhos, com seus familiares, com seus colegas. O que Pedro não entendeu é que ele, voltando a pescar, ele não voltaria sozinho. Ele arrastaria algumas pessoas com ele. Ao peso da responsabilidade. Ao peso da responsabilidade de quem agora é reconhecido como homem de Deus e que, se volta a pescar, leva um monte com ele para uma vida velha. Olha o peso da responsabilidade. Sabe o que eu penso nesse encerramento? Eu penso que nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Os homens precisam se posicionar como sacerdotes da sua casa. O homem tem que ser a referência para sua esposa e para os seus filhos do que é ser um homem de Deus. Seus filhos precisam olhar para você, entender e ver em você alguém que vai seguir, e que seguir você é se aproximar de Jesus. Andar com você não é se afastar, não é se distanciar, não é voltar a pescar, é se aproximar de Cristo. Os homens precisam se posicionar como sacerdotes. As esposas precisam entender essa função dos seus esposos. Eu sei que há muitas mães que são pai e mãe ao mesmo tempo, criando seus filhos sozinhas. Eu sei disso, e essas mães também podem se posicionar como sacerdotes. Mas se você tem um marido em sua casa, você precisa se posicionar, minha querida, como auxiliar dele, em mostrar para os seus filhos e para toda a sua família, seus familiares, que a autoridade dentro da sua casa é ele. Autoridade espiritual. E você que é um homem, pesa sobre os seus ombros a responsabilidade. Se você quiser voltar à velha
vida, fica sabendo que você vai arrastar com você algumas pessoas que são muito importantes para o reino, e vai fazer muita falta para o reino, e esse peso vai vir sobre as suas costas. Você precisa se posicionar como o homem da sua casa, o sacerdote da sua casa, um homem referência que vai levar a sua família toda para a oração, a sua família toda para a casa do Senhor, a sua família toda à adoração a Cristo, e não distanciar dele. Onde você se posiciona como um sacerdote que ama a sua esposa, e a sua esposa que é sua auxiliar, uma sacerdotisa que é auxiliar, que respeita você, que não grita com você, que não fala alto com você na frente dos seus filhos, que respeita você, que quando você tiver que conversar com ela ou conversar com ele, vocês vão conversar a sós, de tal maneira que os seus filhos não sejam impactados pela discussão, porque eles são novos, eles não têm a maturidade ainda para entender o que é uma discussão. Quando crescerem vão saber, mas até lá, você é homem, você precisa se posicionar como sacerdote, porque se você volta a pescar, você leva com você uma multidão, e não pense em você que você vai ser cobrado só pela sua atitude, você vai ser cobrado pelos outros que você está arrastando junto. Você que é jovem, você que é uma influência no meio dos jovens, você precisa entender que se você voltar a beber, que se você voltar a usar droga, que se você voltar aos bailes, se você voltar à velha vida, você vai arrastar gente com você, e essa responsabilidade é muito grande. E Cristo está o tempo todo em cima de Pedro, dizendo: Pedro, volta. Quando Pedro voltou, voltou os 6. Pedro volta os outros junto com ele, porque ele é uma influência. Entenda, você nasceu para ser influente, você nasceu para ser uma influência a favor do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo para você. Tu me amas mais, então apacenta as minhas ovelhas. Sua esposa, seus filhos, seus irmãos, seus colegas, tragam para a casa do Senhor, livra eles de coisas ruins, não conversa com eles coisas que não são agradáveis, tira as piadas imorais do meio, leva eles para um caminho que se aproxima de Cristo e não o contrário, traga eles para a presença do Senhor, seja uma influência positiva, uma influência do reino na vida dessa pessoa. Será que você tem entendido qual é o seu chamado? Será que você tem entendido que Deus tem levantado você nessa geração? Será que você pode estar recebendo essa palavra de coração nesta noite, em que Deus está ministrando? Não é o pastor Fabrício, é o Espírito Santo que está falando com você enquanto eu estou ministrando, e Ele está dizendo: eu levantei você como uma influência para trazer as pessoas para Deus, para andar na direção dEle, na vontade do Espírito Santo. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Quem está? Fica em pé em nome de Jesus, que nós vamos orar. Fica em pé que nós vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. E é por isso que Ele está dizendo: confessa, Pedro, tu me amas mais do que a todos. Então confessa, Pedro, confessa. Diga assim comigo: eu vou confessar. Ah, desse jeito aí, irmão, irmã, queridinho, queridinha, diga: eu vou confessar. Então confesse comigo, eu vou falar e você repete depois de mim. Diga assim: Pai, coloca a mão no teu coração, por gentileza, num gesto simbólico. Diga: Pai, eu recebo o seu amor em meu coração. Senhor Jesus, eu sei que os meus pecados foram todos lavados em teu sangue. Eu sou perdoado e livre de todos eles. E agora sei que posso herdar o teu reino. Espírito Santo, enche a minha vida de tua santa e doce presença. Guie os meus passos para o centro da sua vontade. Eu glorifico ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu confesso: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu sabes, eu te amo, Senhor. Eu confesso: podes me usar, Senhor, conforme a tua vontade. Que a minha vida seja sempre tua, que a minha casa seja consagrada a ti, de eternidade em eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Então dê uma salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluia. Os erros são ferramentas de aprendizagem. Nós somos muito amados pelo Pai. Você é muito amado por Deus. Você é muito amado por esta igreja. Você é muito amado por essa liderança. Você é muito querido e muito querida. Coloca isso sempre no seu coração.